Alcineia, como tem sido a movimentação em relação à realização das eleições municipais 2016 aqui em Araxá? Até o momento tem transcorrido de forma normal, a distribuição das urnas ocorreu dentro do tempo previsto, conseguimos que todos chegassem aos seus locais de votação antes das 6h30 da manhã, a votação se iniciou no horário correto, tivemos alguns chamados, mas até o momento nenhuma substituição de urna, nenhum problema com urna, algumas situações que a gente até chegou aí às sessões para verificar, mas não constatamos nenhuma irregularidade, nenhum problema, tudo está funcionando dentro da normalidade. Em relação às ocorrências, a gente teve algumas na madrugada de panfletagem, de pessoas que estavam jogando santinhos nas vias públicas. A gente não viu, porém, nestas eleições, a cidade suja como a gente via anteriormente, né? Apenas alguns atos assim mais pontuais. O que você pode falar sobre isso? Então, foi feita inclusive uma reunião com os representantes partidários para passar uma recomendação sobre essa questão do derrame de material, principalmente nas portas dos locais de votação. Fizemos até um acordo que eles entregassem a sobra de material, alguns entregaram, nem todos entregaram. Tivemos casos pontuais de pessoas fazendo derramamento de santinho nas portas de escolas, mas a polícia, tanto a Polícia Civil quanto a Polícia Militar, estão trabalhando em parceria conosco, estão agindo porque essas situações configuram crime, então já vai diretamente a Polícia Civil e a Polícia Militar estão tomando providências imediatas e logo em seguida os procedimentos serão encaminhados para a Justiça Eleitoral para a finalização dos procedimentos. Inclusive, isso pode prejudicar alguma candidatura, Alcineia? Às vezes sim, em alguns casos sim, porque essa conduta ela caracteriza crime e ela pode ensejar uma condenação. E lembrando que o candidato ele é o responsável pelo seu material. Às vezes não é ele mesmo que está fazendo a distribuição, que está fazendo esse derramamento de material no chão, mas ele é o responsável pelo seu material. Então vamos aguardar o desenrolar do procedimento do processo judicial. Essas pessoas flagradas, elas foram detidas, elas permanecem presas até o final da eleição? Como é que é essa questão? Algumas, após a realização dos procedimentos preliminares, elas são liberadas mediante assinatura do termo de compromisso para depois comparecimento na audiência. E aí depende do desenrolar e do tempo, inclusive, das polícias para fazer o procedimento, lavratura do REDS, lavratura do termo circunstanciado. Aí o tempo vai depender disso. Em Itapira também, tudo tranquilo? Em Itapira está transcorrendo, a gente também tem conhecimento já que a polícia já está realizando, lavrando auto de prisão em flagrante, ocorrido lá por crime eleitoral, mas, assim, por enquanto, dentro do esperado, vamos dizer assim, o que a gente não gostaria que ocorresse, mas algumas coisas ocorrendo, mas a polícia está postos para apresentar a pronta resposta. Alcineia, e a postura do candidato na hora da votação? Qual tem que ser? O candidato que concorre a prefeito, a vereador, qual tem que ser a postura dele na hora que ele entra numa escola para ele poder votar? A meu ver, o candidato, no dia da eleição, ele vai comparecer no seu local de votação, vai exercer, inclusive, o seu direito de prioridade para passar na frente na fila, ele vai exercer seu direito de voto e vai se retirar do local de votação. Lembrando que hoje, dia da eleição, é vedado qualquer forma de propaganda. E o fato de o candidato ficar em portas de local de votação ou dentro de local de votação, cumprimentando todos que chegam ali, a meu ver, é uma forma de propaganda, pode ser caracterizado como pedido de voto, e tanto a Polícia Civil como a Polícia Militar estão a posto para tomar as providências devidas. Em relação à apuração? A apuração inicia tão logo o encerramento da votação, o encerramento às 17 horas, logo após a gente já esquematizou uma logística para recebimento desse resultado o mais breve possível para que consigamos apurar num tempo recorde. Há alguma expectativa? É difícil de fazer uma expectativa de horário, mas o que a gente pode dizer é que nós estamos trabalhando e planejamos tudo de modo que funcione para a gente conseguir receber esses resultados o mais breve e transmitir e fazer essa totalização o mais breve possível. Nós temos algumas novidades a partir dessas eleições. A primeira é o local de apuração, né? Agora é na sede própria do Cartório Eleitoral de Araxá. E também em relação à cobertura da imprensa, houve algumas alterações. Eu gostaria que você explicasse o que vai ser diferente neste pleito.
Então, a apuração, como você já disse, será no próprio cartório eleitoral. Agora nós estamos na sede própria, uma sede que nos dá espaço e conforto para fazer essa apuração, o que torna muito mais seguro, porque o nosso sistema, o sistema de apuração, o ideal é que nós trabalhemos dentro do cartório eleitoral para que a gente consiga garantir uma maior segurança de transmissão desses dados, para a gente não correr o risco de ter interrupções e atrasos na hora da transmissão. O nosso sistema do cartório ele está preparado para isso, né? Para isso, nós convocamos os partidos para indicarem os seus fiscais para acompanhar a apuração, assim como a imprensa, para apresentarem aqueles jornalistas e repórteres que possam acompanhando em tempo real, ao vivo e próximo da apuração, e para caso queiram já ir transmitindo aos seus ouvintes e telespectadores todas as informações.